Diferente. Nós vamos deixar um pouco de lado o livro de português, e hoje nós vamos trabalhar interpretação de texto. Eu tenho certeza que vocês sabem da importância da interpretação de texto para as nossas aulas. Interpretar texto, você consegue interpretar texto, você consegue interpretar tudo, você consegue interpretar a vida, você consegue pensar melhor, você consegue projetar textos melhores. Então a interpretação de texto ela é fundamental para a nossa disciplina, não só para a nossa, como todas. Sabe, você sabendo interpretar um texto, você consegue interpretar e compreender melhor questões de todas as disciplinas. No entanto, para você interpretar texto, você precisa ler. Você precisa ler, não só eu sei ler, li todas as palavras, não só isso. Você tem que ler e entender. Muitas vezes a primeira leitura de um texto não é satisfatória. Você tem que ler 2 a 3 vezes o texto para que você possa compreender o que o texto quer lhe passar. Principalmente quando se trata de leituras de poema, porque o poema ele tem uma visão mais diferenciada das coisas. Então, a primeira coisa para se interpretar o texto é ler, não só uma vez, mas várias vezes, saber ler e compreender o que se está lendo, tá certo? Então, nós vamos ter um texto hoje aqui, um texto a mais. Depois, o que a tia vai querer que vocês façam? Que vocês copiem. O texto é pequeno, dá para copiar e vão copiar as questões para poder responder. A tia vai discutir todas as questões com vocês. De preferência que vocês coloquem para copiar ou da televisão ou do computador, porque eu sei que copiar do celular é mais complicado, mas dá também para fazer um esforço e copiar. Letra bonita, deixando espaço, tudo bem organizado, sem borrões, do jeito que a tia pede para vocês, tá bom? A tia vai deixar até copiar de caneta e responder de lápis, tá? Que eu sei que vocês tanto gostam. Então é hora de interpretar, trabalhar o texto, entender, mostrar que você entendeu o texto, tá? Então vamos lá. O texto começa assim: brincando de rua, cheiro de bolo assando no forno, o assobio do avô, o beijo da mãe na hora de dormir. Quanta coisa gostosa acontece na vida da gente e fica guardado para sempre na memória. Será que a felicidade está nessas pequenas grandes coisas da vida? Então isso aí é uma introdução ao texto, falando de coisas, né, gostosas, do cheirinho de bolo assando, coisinha caseira, do beijo da mamãe, né, do assobio do avô, coisas que ficam para sempre na nossa memória. Vocês ainda são crianças, vocês estão construindo as memórias de vocês, mas a gente já sabe que a felicidade ela está nessas pequenas coisas, tanto que elas deixam saudades quando não existem mais. Né? Então aproveitem a infância, aproveitem essas coisas gostosas, aproveitem que tem a mamãe do lado, dá um beijinho nela, aproveita o carinho gostoso do avô, o beijo do papai, da mamãe na hora de dormir. Tudo isso fica para sempre na nossa memória e tudo isso faz parte da nossa vida, torna a nossa vida melhor. Então vamos amar hoje, vamos gostar hoje, vamos dizer que ama hoje, não vamos deixar para amanhã não, que amanhã faz parte apenas das nossas memórias. É gostoso ter nossas memórias, mas é bom viver o hoje de forma, né, bem eficaz. Então tudo isso faz parte da nossa memória. Eu digo assim da nossa porque eu já sou um pouquinho mais velha do que vocês, mas vocês estão construindo essas memórias, vocês estão vivendo esse momento, tá? Então isso aí é uma introdução ao nosso texto que começa agora. O texto é Minha História. Vejamos. Leia o poema a seguir de Carlos Drummond de Andrade e responda às questões propostas. Então, esse poema é do grande escritor Carlos Drummond de Andrade, uma referência na nossa literatura. E o nome do poema é Infância. Olha aí, gente, a infância. Deitadinho, sentadinho embaixo de uma árvore, lendo o seu livro. Como é bom quem pode ler, quem gosta de ler, como é bom para a nossa memória, como é bom para a nossa mente, para o nosso aprendizado. Quem lê
né, livros, ler melhor, escreve melhor, conhece melhor as palavras, faz textos melhores, produz textos melhores. E não, então, o nome do texto, do poema, é Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Diz assim: meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto que nem a preta velha, café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Psiu! Não acorde o menino, para o berço onde pousou o mosquito, e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Olha que texto lindo, gente, falando das nossas memórias, da infância desse menino, né? E aí aqui tem a palavra que ele diz o significado, que é campear, andar a cavalo pelo campo, geralmente em busca de um gado. Então, agora nós vamos interpretar esse texto. O texto trata da infância, né? Desse eu lírico. Tia, o que é eu lírico? É a pessoa que narra a história. É a voz da poesia. Eu lírico é a pessoa que narra. A pessoa que narra pode participar da história e pode não participar, está apenas narrando. Nesse caso, o eu lírico, ele participa da história. Ele está contando a história da infância dele, tá? Então, o que ele fazia na infância? Ele ficava geralmente embaixo da árvore lendo seu livro. O pai ficava montando a cavalo, olhando o campo, olhando as plantações dele. A mãe ia fazendo os serviços domésticos e o irmão pequeno dormia. Então quer dizer que ele tinha uma família, que tinha um irmão mais novo e ele gostava de ler sozinho perto das árvores, né? E ele sente falta de tudo isso, sente falta de todas essas memórias, das lembranças da infância dele. E aí chamava a preta velha, chamava para o café. Quando ele diz preta velha, ele fala com carinho. Ele não está dizendo, ah, tia, como é que ele chamava assim? Não. Nessa época ele chamava com carinho, lembrando, né, das origens dela, da senzala, de que ela vem de uma origem escrava. E aí ele fala do café dela e ele faz uma comparação ao café a ela, o café cheiroso, o café bom, o café, né, um café que traz boas lembranças. E aí essa preta velha que ele faz menção é a pessoa que ajudava eles em casa, né, uma espécie de secretária. Tá certo? E aí ele diz mais que a mãe dele gostava de ficar cozendo que é costurando, né? Que as mulheres faziam, que as mulheres também fazem, homens e mulheres podem fazer esse serviço. No caso, a mãe dele fazia os trabalhos domésticos, né? E como toda mãe não queria que o pequeno acordasse, então ela suspirava quando dava certo para ele não acordar. O pai trabalhava lá na fazenda deles mesmo, na plantação, e ele nem prestou atenção que a própria história dele era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, que é um grande navegador, que passou inclusive um tempo náufrago, e ele tem várias histórias, né, de navegação, e ele geralmente ele navega sozinho. Né? Acredito que você já tem ouvido falar do Robinson Crusoe. Ele é um escritor que ele navega sozinho e nos livros dele ele comenta as histórias das viagens dele. Ele já rodou o mundo no seu barco, né, nos seus barcos. Então essa é minha história. Tia, mas a senhora falou que o texto, o poema, a gente tem que ler pelo menos 2 vezes. Por que a tia só leu uma? Porque a tia já tinha lido antes de vir explicar para vocês. Eu já li, já me preparei. Então vocês têm que ler pelo menos 2 a 3 vezes. E aí vocês viram que depois que eu li, eu voltei e fui tentando entender cada parte da história que ele foi fazendo. E aí fui interpretando junto com vocês cada verso, cada estrofe, o que o eu lírico está querendo dizer. Mais uma vez, quem é o eu lírico? É a voz da poesia, o narrador, é quem está contando a história. E aí agora nós vamos para as perguntas de interpretação, depois de já ter trabalhado um pouco da história.
A primeira pergunta diz assim: o eu lírico, ou seja, quem fala o poema, quem narra o poema, relata situações de sua infância ocorridas na fazenda onde a família vivia. Aí nós vamos levantar hipóteses, pensamentos, exemplos. Qual era a atividade profissional do pai do eu lírico? Provavelmente ele cuidava da plantação da família, né? Ele trabalhava no campo. Vocês viram que eles dizem que o eu lírico fala que ele pegava o cavalo e ia campear para ver as plantações. Então, provavelmente era um trabalhador do campo que vivia, né, da agricultura. Letra B. O que a mãe do eu lírico fazia na fazenda? Pelo que a gente lá leu no livro, né, no texto, o que era que a mãe do eu lírico fazia? Provavelmente ela cuidava, né, das coisas de casa, tanto que ela estava cozendo, ela acompanhava o irmãozinho que era menor, então provavelmente era uma pessoa que trabalhava nos afazeres domésticos. Isso são hipóteses, né? Depois a gente tem assim: a respeito da segunda estrofe do poema, ficou aqui um pouquinho meio para cima, mas dá para a tia ler. Levanta hipótese. Quem era a preta velha que chamava para o café? Vejamos. Levante hipótese. A tia vai ler para na hora de vocês copiarem, vocês podem ter dúvida. Quem era a preta velha que chamava para o café? Quem era que a tia explicou? Provavelmente era a secretária deles, né? A pessoa que trabalhava ajudando na casa. E aí a tia já explicou que preta velha era um chamado carinhoso dele. Letra B, interprete. A que expressão nos longes da senzala faz referência? A tia também conversou com vocês a esse respeito, né? Que a secretária provavelmente ela vinha de famílias que trabalharam de forma escrava na antiguidade. Próxima. No trecho, café preto que nem a preta velha. Olhem aí direitinho. No trecho, café preto que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. A associação entre a bebida e a preta velha tem como efeito. Vamos ver qual nós vamos marcar, né? Essa daí é de marcar. Primeiro, atribuir à preta velha um sentido afetivo e carinhoso? Com certeza, né? Ele tinha esse sentido afetivo e carinhoso, como a tia falou. Ele não, de maneira alguma despreza. Ele tem um carinho. Exaltar o café familiar como o melhor, café experimentado pelo eu lírico? Também, muito bom. Descartar o preconceito de cor, que era muito forte no passado? Mais ou menos. Destacar as qualidades do café, que é uma bebida gostosa e boa? Também. Mas qual é a resposta mais correta? É atribuir à preta velha um sentido afetivo e carinhoso. Ao compará-la com o café, que era gostoso, que era bom, que tinha um cheiro agradável, ele queria, né, dar características também boas àquela pessoa. Então, aí copiem e respondam direitinho. Nós temos a próxima aqui, deixa a tia vir para o lado. Levando em conta o contexto familiar e a vida do eu lírico na fazenda, responda. Como o eu lírico ocupava seu tempo? Como era, gente? O que era que ele fazia? O menino lá, o homem que está descrevendo a história, o que era que ele fazia para ocupar seu tempo? O próprio desenho, a própria imagem já diz, né? Ele lia livros embaixo das árvores. Então, ele ocupava o tempo com a boa leitura embaixo das árvores. Como ele se sentia? Como ele se sentia apenas de morar com uma família? Como era que ele se sentia, gente? Ele estava, apesar, não é apenas, é apesar de morar com uma família. Tem um erro de digitação aqui, vocês coloquem, tá? Apesar de morar com uma família. Parece, né? O que nos faz pensar é que ele se sentia só. Tanto que ele se isolava para ler seu livro, não era só porque ele gostava. Apesar de estar junto com a família, ele se sentia sozinho. De acordo com a terceira estrofe do poema, pode-se afirmar que a vida na fazenda era agitada, conturbada, tranquila ou triste? Na nossa opinião, era uma vida tranquila, né, gente? Uma vida na fazenda, com a família. Então, era uma vida bem tranquila. Pelo menos o que ele relata é isso. Depois tem assim. Pelas reflexões do eu lírico, né, pelos pensamentos dele, pelas lembranças que ele tem da infância,
pode-se deduzir a respeito dele. Então, pelas lembranças do eu lírico, que é do narrador, pode-se deduzir a respeito dele. Trata-se de uma criança relatando o seu presente? Não, parece que já passou, não é presente. Trata-se de um adolescente relatando o seu passado? Também não parece ser um adolescente. Trata-se de um adulto relatando o seu presente? Não, que ele fala que ele era uma criança. Ou trata-se de um adulto relatando o seu passado? Mas provavelmente seja a letra D. É um adulto que está sentindo saudades do tempo que vivia. Depois nós temos aqui. O eu lírico lia a história de Robinson Crusoe. Levante hipótese. Porque ele considerava que a história era comprida e não acabava mais. Porque ele considerava que a história era comprida e não acabava mais. Por quê, gente? Porque criança, quando pega um livro, ele já vai ver a espessura, né? A espessura do livro, se ele é grande, se ele é fininho. Se o livro for um pouquinho grande, a gente já acha que ele não acabava mais. Então, porque ele era uma criança que tinha achado o livro grande, por isso que ele achava que não acabava mais. Letra B, interprete. Porque ele conclui que não sabia que sua história era mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Por que a gente que ele conclui que a história dele era mais bonita que a de Robinson Crusoe? Porque quando ele lia a história do Robinson Crusoe, ele admirava aquela leitura, ele admirava a vida do Robinson Crusoe. Quando ele ficou adulto, ele viu que as memórias dele, a infância dele, as lembranças dele, era também uma história linda, que inclusive era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Então, as nossas histórias de vida, elas são lindas. Elas são para serem lembradas, contadas, escrita história, porque cada vida ela tem uma característica. Cada uma de nossas vidas tem particularidades. Devemos agradecer a Deus todos os dias pelas nossas vitórias, pedir força na hora das tristezas. E nossa história de vida é muito linda. A história de vida dos nossos pais é linda, a história de superação, né? E aí a nossa história, cada história é uma história de vida linda, não só de Robinson Crusoe, que é um livro, mas cada uma de nossa história tem beleza, certinho? E aí nós temos mais. Leia o box Robinson Crusoe e há alguma semelhança entre o eu lírico do poema e a personagem central da obra de Defoe? Explique. Então é assim. A tia explicou que o Robinson Crusoe, ele passava tempos e tempos navegando sozinho. E qual é a característica do Robinson Crusoe que se adequa ao eu lírico? A solidão, o fato deles se sentirem sozinhos. Do eu lírico e ler sozinho, por conta, né, da solidão, porque ele se sentia só. E do Robinson Crusoe também se sentir sozinho quando estava em suas viagens. Então, o que a semelhança entre esses dois personagens é a solidão. Qual é o tema do poema Infância? Qual é, gente, o tema apresentado nesse poema que a tia já falou? Em alunos, qual é o tema do poema Infância? É relatar lembranças e memórias dos tempos passados, do tempo da infância do eu lírico. O tema do poema é relatar memórias e lembranças da infância do eu lírico. Esse é o tema do poema, certo? Observe estes versos, palavras em contexto, também vamos ver. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. O verbo cozer tem o mesmo som, né, que o verbo cozer. O verbo cozer com S tem o mesmo som do verbo cozer com Z, mas tem sentido diferente. Qual é o sentido do verbo cozer no contexto? É de costurar, né? Fazer uma costura. E qual o sentido do verbo cozer no enunciado abaixo? Cozer com Z é cozinhar, gente. Cozer com S, né? É cozer, é fazer uma costura. E cozer com Z é cozinhar. No verso café preto que nem a preta velha, a expressão que nem a preta velha apresenta um sentido casual, uma vez que? Não. Comparativo equivale a como? Sim, a tia sempre diz que ele faz uma comparação, mas uma comparação boa, não é uma comparação ruim, tá certo? E com isso, nós terminamos a nossa interpretação de texto. Olha aí
nas cortinas se abriram, aparece a ti, nós finalizamos a nossa interpretação de texto. Eu espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Leiam novamente o texto. A tia vai mandar os slides, né? Para vocês poderem copiar melhor, para você não ter que ficar passando e pausando o vídeo. Eu vou mandar os slides aqui abaixo, que é para vocês copiarem maior. A tia, mas é tão grande, mas não custa nada vocês fazerem esse esforço, né? Dessa vez é importante interpretar, é importante, vocês vão copiar direitinho no caderno, bem bonito, o textinho que é o poema do Carlos Drummond de Andrade, vão copiar as questões que são importantes responder, porque a tia Jo discutiu cada uma, dá para responder todas, tá certo? Foi bom demais interpretar com vocês, como eu gosto de interpretar texto, e eu quero despertar em vocês, né, que gostem de interpretar texto também, porque é bom, porque é importante para a nossa vida estudantil, para a nossa vida como um todo. Né? Não é bom só para o português. Se você consegue interpretar um texto bom aqui, você consegue interpretar todas as questões das outras disciplinas. Então, ó, façam no capricho. Até a próxima. Tchau. Adorei estar com vocês hoje.